Olá, gente, tudo bem? Então, a gente está aqui iniciando mais um CTP, né? No CTP dessa semana, nós vamos conversar sobre comportamentos que contratam. Separei esse tema para estar conversando com vocês, porque é um tema que a gente sente bastante, principalmente na hora da contratação do pessoal que nunca trabalhou para primeiro emprego. Então, eu separei aqui algumas dicas para a gente estar conversando, né? Espero que vocês gostem. Então, para começar falando do nosso tema, eu separei para falar um pouquinho com vocês também sobre o perfil técnico e o perfil comportamental, que é uma coisa que eu já tenho citado nos outros CTPs, né? Então, eu vou fazer uma definição aqui para vocês entenderem o porquê que é tão importante essa questão desses perfis e por que a gente sempre usa isso como um exemplo de contratação. Gente, o que acontece? O candidato ele é escolhido para trabalhar na empresa, para estar exercendo a função na vaga, por conta do perfil técnico que ele tem. E ele se mantém ou não na empresa por conta do perfil comportamental. Então, vamos entender um pouquinho o que é esse perfil técnico e o que é o comportamental. Então, o perfil técnico é aquela condição básica que o profissional ele tem para atuar naquela função. Então, são todas as experiências que ele já teve no decorrer da vida profissional, treinamentos que ele fez, estudos, esse tipo de coisa que ele vai acumulando no decorrer da carreira profissional que ele tem. Quando se trata de um perfil que é uma pessoa que nunca trabalhou, que seja um estagiário, primeiro emprego, enfim, o perfil técnico ele é avaliado de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que a gente avalia? A gente vai avaliar a disponibilidade que esse candidato tem, seja para horário, né? Qual que é o curso que ele faz, se tratando de vagas de estágio para ensino superior, a forma que ele se comunica, as características pessoais que ele tem, né? Qual que é o ano que ele estuda, se ele tem disponibilidade ou não para estudar de manhã ou à noite. E tudo isso vai ser avaliado de acordo com a exigência que a gente tem daquela vaga, tá? Essa avaliação ela já inicia logo na primeira abordagem, quando a gente recebe o currículo dessa pessoa. Agora, o perfil comportamental, ele é relacionado ao comportamento mesmo que essa pessoa tem, desde o início da entrevista até dentro da empresa mesmo quando ele é contratado, tá? Então, é a forma como que ele se comporta e as atitudes que ele tem, né? Para ver se essas atitudes elas estão compatíveis ou não com o que a empresa espera que esse candidato tenha. Então, eu quero iniciar o nosso tema falando um pouquinho para vocês desde o início, lá na entrevista de emprego. Como que funciona essa avaliação, como que a gente faz e o porquê que é tão importante que vocês tenham um comportamento adequado, tá? Então, a avaliação do candidato, ela já começa logo na primeira abordagem, quando você encaminha o seu currículo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz a divulgação de uma vaga, não é um currículo só que a gente recebe, nós recebemos vários currículos. Então, a gente inicia esses contatos e é claro que é necessário que a pessoa ela tenha uma postura adequada logo nesse primeiro contato, tá? Então, recebemos o currículo, iniciamos os contatos, a gente vai ligar. Ligou? Gente, tenta demonstrar interesse pelo assunto, tá? Eu sei que às vezes quando a gente está buscando emprego, o currículo ele é enviado por vários sites, vários, né, cadastros que são feitos e muitas vezes quando a gente recebe uma ligação para agendar uma entrevista, a gente nem sabe do que se trata. E tudo bem, mas vamos tentar não demonstrar isso no momento da ligação, tá? Porque às vezes a gente liga para um candidato e ele comenta assim, mas eu nem sei do que se trata. Não, mas tudo bem. Então, isso gera uma certa insegurança na gente, tá? Então, mesmo que você não souber do que se trata, demonstra interesse ali pelo assunto, né? Tira suas dúvidas, tenta entender um pouquinho do que se trata e esteja disponível para agendar uma entrevista. Porque muitas vezes a gente tenta agendar a entrevista, naquele horário a pessoa não está disponível. E tudo bem, a gente tenta um novo horário e a pessoa ainda não está disponível. Então isso mostra um pouquinho do desinteresse da parte do candidato pela vaga, tá? Então vamos tentar estar sempre disponível, né? E demonstrar interesse em estar iniciando esse processo de uma forma correta. Umas dicas no momento da entrevista. Caso não aconteça alguma coisa, eu tive um imprevisto, o pneu do carro do meu pai furou, meu carro furou, não vou conseguir ir. O que eu vou fazer? Gente, entre em contato, avisa que não vai comparecer na entrevista. Quando a gente agenda uma entrevista com um candidato, a gente disponibiliza um horário na agenda para atender aquela pessoa,
para dar a atenção que aquela pessoa precisa, né? Então, uma dica aí para vocês, sempre entre em contato, explica o que aconteceu, você não comparecer na entrevista, mas avisar o porquê que não vai dar, talvez você consiga até agendar um outro horário se a pessoa estiver disponível, isso não vai te prejudicar para futuras oportunidades que possa vir a aparecer naquela empresa, tá? Então é muito importante ter essa responsabilidade, ter essa postura responsável junto com o entrevistador, tá bom? Agora, pessoas que no meu recrutamento, quando eu inicio o recrutamento para uma vaga, se eu agendo com um candidato e ele não comparece, não me dá nenhum tipo de satisfação, eu não encaminho ele para outras vagas. Então é muito importante a gente não se queimar por tão pouco, tomar bastante cuidado com isso. Separei também algumas dicas para vestimento adequado, tá? Mas muitas pessoas têm essa dúvida. Mas qual tipo de roupa que é adequada para mim ou não numa entrevista? Preciso ir de terno e gravata? Preciso ir de salto alto? Não, gente. Vai básico, vai bem arrumado, uma maquiagem leve, uma calça, uma blusinha bem básica. Não precisa de nada muito exagerado. Também não precisa causar, né? Então, vamos bem basiquinho, né? Vamos tranquilo, se portar bem. Separei algumas dicas aqui, né, de roupas que são adequadas para o momento de uma entrevista. Pode ver, bem basiquinho, uma calça, um sapato, não precisa ser necessariamente uma sandália de salto alto, pode sim ser uma sapatilha, pode ser um tênis, vai à vontade, só que se vista adequadamente, sem muito exagero, tá bom? Nada de maquiagem muito carregada, batom muito escuro. O importante é se manter neutro, saber o equilíbrio, tá bom? Separei também algumas dicas do que não usar no momento de uma entrevista. E pode acreditar, tá, gente? Às vezes acontece. Então, evitar roupas curtas, com decote, que mostre a barriga, né? Brincos muito grandes, shortinho. É legal pra gente usar para passear mesmo. No momento de uma entrevista de emprego, não é o momento adequado para esse tipo de vestimenta. Meninos, roupa de futebol, uniforme de futebol, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Vamos colocar uma outra blusinha, deixa o uniforme do time lá para usar na hora de assistir o jogo. Uma entrevista de emprego, não, tá? Pelo amor de Deus. Não chegue atrasado e leve o seu currículo impresso mesmo que não seja solicitado. Então, às vezes a pessoa ela vai entrar em contato com você agendando a entrevista e ela não vai pedir o seu currículo, não vai pedir para você levar o currículo impresso, tá? Uma dica que eu sempre dou, leva. Leva porque se no momento da entrevista, quando você chegar lá ela pedir, você tá com ele em mãos. E se ela não pedir também para outras oportunidades, outras entrevistas que você possa fazer, você já tá com ele impresso ali, você não vai precisar correr para imprimir. Não chegue atrasado. Gente, a questão da pontualidade é de extrema importância. Então, vamos tentar sempre ser pontual. Uma dica que eu dou, sempre chegar de 5 a 10 minutos adiantado. Então, evitar atrasos, porque isso é uma coisa que a gente também avalia muito no momento da entrevista, tá? E durante a entrevista, você não precisa ter medo ou vergonha de falar sobre você. Pode conversar, é um bate-papo. Conversa com o entrevistador, fala sobre você, fala sobre o que você gosta, o que você está buscando. Você não precisa ficar com medo de conversar com ele, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a vaga, tira suas dúvidas, conversa, pergunta. Pensa se você se vê trabalhando com isso e caso no momento chegou lá na empresa, viu que você não se identifica com o ambiente ou pensou melhor sobre a vaga, viu que a vaga não é interessante para você, seja sincera. Pode falar, olha, obrigada por ter me chamado, né? Obrigada pelo seu contato, mas eu estive pensando e a vaga não é mais interessante para mim. Gente, isso não vai descartar a possibilidade de você participar de um processo seletivo futuro naquela empresa, tá? Não vai mesmo. Agora, você dizer que tem interesse e depois não dar mais satisfação nenhuma, não comparecer caso seja marcado algum teste ou outras fases da entrevista, isso aí pode te prejudicar, tá bom? Então, vamos ser sinceros, tudo bem você mandar o currículo para uma vaga e depois decidir que não é mais interessante para você. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, tá? Mas vamos ser sinceros com a pessoa que está entrevistando a gente, que disponibilizou um tempo dela para estar ali atendendo, né? E vamos ser sinceros com a gente mesmo, tá bom? Vai preparado. Então, quando for agendada a entrevista, pesquisa um pouquinho sobre a empresa, entenda o que é que ela trabalha,
como que vai ser lá, como que é o ambiente, quais são as missões e os valores daquela empresa, tá? Não minta sobre seus conhecimentos e experiência. Gente, isso é muito importante, tá? Você não precisa mentir falando que tem experiência com alguma coisa ou que sabe mexer em um determinado sistema. Você não precisa fazer isso, tá bom? Porque a pessoa que está te entrevistando, ela vai passar suas qualidades técnicas para o responsável pela empresa. Então, isso também vai ser avaliado. Às vezes você fala que você sabe fazer determinada coisa, que você tem determinado conhecimento, quando você chega lá na empresa e você não consegue, eles vão saber que você mentiu. Isso não é legal. Então seja sincera. Olha, eu não sei mexer com esse programa, mas eu tenho muito interesse em aprender. Eu gostaria muito dessa oportunidade. Então vamos ser sinceros, vamos, né, tá sempre disponível para aprender. Não use respostas prontas e ensaiadas. Gente, vamos conversar, vamos ser espontâneo. Nada de ficar treinando o que vai ser falado ou o que não vai ser falado, né? Vamos conversar, vamos ser descontraído, falar como que é, né? Ah, eu gosto de estudar, minhas notas são assim. Ah, eu nunca trabalhei, quero trabalhar por isso, por aquilo. Gente, sem respostas prontas. Eu não vou mentir. A cada 5 entrevistas que eu faço, 3 entrevistas, o que a pessoa me fala é que a qualidade dela é que ela aprende rápido e o defeito é que ela é ansiosa ou perfeccionista. Parece que já vem montado, deve ter algum manual que ensina as pessoas a dar esse tipo de resposta. Então vamos ser espontâneo, né? Não tem problema. Ah, e a minha qualidade é que eu sou uma pessoa organizada que gosta de aprender. O meu defeito é que eu me cobro muito. E tudo bem, seja sincero na entrevista, você não precisa levar respostas prontas, tá? Então seja espontâneo, seja você mesmo. Se você for contratado, você vai ser contratado pelo que você é e pelas qualidades técnicas que você tem. Enquanto você aguarda o retorno da entrevista, fique atento ao celular. Gente, uma outra coisa muito importante, tá? Quando a gente inicia um recrutamento, quando a gente faz a seleção ali, a gente não vai estar conversando com uma pessoa só. Às vezes a gente faz de 5 a mais entrevistas, tá? Então, quando a gente tem um retorno para passar, na maioria das vezes a empresa tem uma urgência. Aí a gente liga, a pessoa não atende, a gente manda mensagem, a pessoa não responde. Então vamos ficar sempre atento ao celular, porque às vezes por uma falta de retorno que você dá à empresa, você pode perder a oportunidade. Porque pela urgência, tentou conversar com você, não teve uma resposta, não teve um retorno, ela vai partir para outro candidato. Então vamos ficar atento, tá? E caso aconteça, eu fui para a entrevista, gostei da vaga, falei que tinha interesse, mas cheguei na minha casa, fui pesquisar um pouco, parei para pensar, perdi o interesse. Eu não me vejo mais trabalhando com isso. E tudo bem, tá, gente? Isso acontece também. Então, seja sincero também com o entrevistador. Ele entrou em contato com você para te passar um retorno. Olha, estava pensando aqui, não é legal para mim, né? Acho que eu estou buscando outra coisa no momento, então eu agradeço a oportunidade. Seja sincera, não marque nenhum tipo de teste que você não tenha intenção de comparecer. Porque, como eu já conversei com vocês ali em cima, quando é marcado um teste, uma entrevista, agendado alguma coisa, a gente disponibiliza um tempo na agenda. Então, a gente aguarda, a gente espera que você compareça, tá? Quando você não comparece, a gente perde o nosso tempo. Isso não é legal, tá bom? Agora, eu separei alguns comportamentos que é preciso ter na empresa para que você seja bem visto, para que você possa crescer e ter um bom desempenho, né? São os comportamentos que a empresa mais busca quando ela está selecionando um candidato para uma determinada específica, uma vaga específica, tá bom? Então, principal, a primeira coisa que as empresas pedem quando vai abrir uma vaga aqui comigo, tá? Eu quero uma pessoa que seja proativa. Que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que ela tem iniciativa, que ela toma frente, que ela dá ideias e que ela tem um potencial para levar aquela empresa a crescer e também crescer junto com a empresa, tá? É uma pessoa que ela não espera, ela vai e faz, ela tem atitude. É um bom exemplo? Eu trabalho numa sala com 4 pessoas e aí alguém derrubou água no chão. Eu não trabalho na faxina, eu não sou a pessoa responsável pela limpeza. Mas eu vou deixar ali aquela poça de água para todo mundo pisar e sair sujando o chão da sala toda? Não, gente. Pega um paninho, vai lá, limpa. Não custa, tá? Então, uma pessoa proativa é uma pessoa que tem atitude. E isso é muito buscado pelas empresas, tá? Funcionários que tenham proatividade.
Outro ponto, trabalho em equipe. Gente, quando a gente sabe trabalhar em equipe, não pesa para ninguém. Ninguém fica sobrecarregado, todo mundo se ajuda e aquele time ele se envolve para alcançar os objetivos, né? Para estar cumprindo aquelas metas, para estar fazendo aquela função. E não fica ruim para ninguém porque todo mundo se ajuda, ninguém fica sobrecarregado. E isso faz com que você tenha um dia ou até mesmo uma semana mais produtiva, com maior chance de fechar aquela semana, aquele mês com um sucesso, porque todo mundo está se ajudando, todo mundo está caminhando junto. Comunicação. É muito importante que você tenha uma boa comunicação, que você saiba transmitir os seus pensamentos de uma forma clara e objetiva. Por quê? Porque se você sabe se comunicar, se você sabe transmitir o seu ponto de vista, aquilo que está te incomodando, aquilo que é legal, aquilo que não é legal, sem estourar, sem causar assim um transtorno, sem brigar, sem arrumar desavenças com seus colegas de trabalho, isso não prejudica o seu desempenho na empresa. Agora, quando você não tem uma boa comunicação nem com os seus colegas, nem com os seus superiores, isso pode sim causar uma falha, tá? Uma falha na produtividade, uma falha no seu desempenho. Então, quanto melhor a comunicação que você tem com a sua equipe, mais chances dessa produtividade ser maior e do relacionamento entre vocês ser maior também, tá? Então é muito importante saber se comunicar de forma clara e objetiva. Criatividade. O que é uma pessoa criativa? É aquela pessoa que pensa fora da caixa. Então, em qualquer situação que ela tiver, ela vai conseguir encontrar soluções rápidas e que também sejam inovadoras, tá? Então, ela acrescenta ideias e ela usa todas as armas que ela tem para ter bons resultados, tá? Essa pessoa, ela nunca se entrega para o problema, porque ela sempre está disposta a encontrar uma solução para ele. Então, é muito importante você ser uma pessoa criativa, também dentro da empresa, tá? Flexibilidade. Uma pessoa flexível, ela vai se adaptar às mudanças, tá? Porque dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, acontecem muitas mudanças. Mudança de equipe, às vezes as pessoas são remanejadas para outros departamentos e aí troca superior. São muitas mudanças que acontecem. Então essa pessoa ela precisa ser flexível para conseguir se adaptar a essas mudanças, tá? Para conseguir contornar situações inesperadas e conviver com as diferenças, porque são muitas pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente e desavenças vão ter. Então é preciso ter flexibilidade e conseguir se adaptar a esse tipo de situação, tá? E claro, também se moldar a empresa, ser flexível para isso. Por quê? Muitas pessoas às vezes entram na empresa e pensam, eu não vou perder minha essência para caber aqui dentro. Gente, quem quer trabalhar, quem precisa trabalhar, ela se adapta sim ao que a empresa espera dela, tá? Ela se molda. Então, é muito importante você ser flexível para ter esse tipo de adaptação. Não quer dizer que você vai perder a sua essência, só quer dizer que você vai se comportar de forma adequada do que a empresa espera de você, tá bom? Pensando também no seu crescimento. Empatia. Gente, ser empático no mercado de trabalho é tentar compreender o ponto de vista dos colegas, né? Então, é ajudar com aqueles problemas e tomar sempre as decisões pensando no impacto que ela vai ter sobre os seus colegas de trabalho também, e não só sobre você, tá bom? Então, é ter uma visão ampla como um todo. Pensar certinho, ver de que forma que aquilo que eu vou fazer agora vai prejudicar ou vai ajudar os meus colegas de trabalho, de que forma que aquilo pode influenciar de alguma forma na equipe. Então, a pessoa que ela tem empatia, ela consegue tomar as decisões dela pensando no impacto que vai ter sobre essas outras pessoas, tá? Entender sobre a área de atuação. Gente, não basta você atuar em um setor apenas, você precisa entender sobre ele, conhecer detalhadamente os processos que acontecem naquele setor, tá? E as formas que você pode estar realizando para melhorar as atividades no cotidiano. Claro que tem processos que precisam ser seguidos à risca, mas tem processos que a gente pode estar moldando ali do nosso jeito de trabalho, para aumentar talvez a nossa produtividade ou causar uma facilidade melhor para a gente estar realizando aquelas atividades, tá? Então é muito importante você entender com clareza, saber tudo sobre o seu departamento, quais são todos os processos, não só sobre a sua função, mas também sobre a função dos seus colegas, enfim, ter uma visão, saber um pouquinho de cada coisa, tá? Não se acomodar.
Algumas pessoas, quando entram numa empresa, quando estão trabalhando, elas acham que elas vão ficar ali para sempre. Então elas se acomodam, elas não pensam em crescer, elas elas estão satisfeitas ali onde elas estão. Então, gente, não se acomodar é estar em um processo constante de aprimoramento, tá? Sempre estudando novas possibilidades, fazendo cursos, assistindo palestras, né? Entendendo um pouco melhor sobre a visão da empresa e quais são os planos que ela tem para o futuro, porque toda empresa pensa em crescer, tá? E tudo no mundo corporativo muda muito rápido. Então, é muito importante que os funcionários estejam sempre preparados para essas mudanças, tá? Então, não se acomodar é muito importante. Ética. Gente, o que é ter ética? É ser responsável, é ter responsabilidade social, tá? Saber diferenciar o que é certo e o que é errado e ter integridade para agir com a equipe, tá? Sempre fazer o que é correto, não se deixar manipular, ter mesmo essa responsabilidade, tá? Com você e com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, enfim, com a empresa, tá? Responsabilidade, muito importante, tá? Cumprir horário, ser pontual, realizar as atividades da melhor forma possível, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você trabalha sozinho em uma empresa assim, em determinado departamento, você fica sozinho o dia todo. Ninguém tá vendo se você tá trabalhando ou não. Então, eu fico aqui das 9 às 4, então das 9 até o meio-dia eu vou ficar aqui só mexendo no Facebook. Meio-dia eu saio para almoçar, 1 hora eu volto, depois da 1 até as 4 eu começo a trabalhar de verdade. Gente, não faça isso, tá? Não vamos procrastinar, vamos ser responsável. Você está sendo pago para realizar as suas atividades da melhor forma possível. Então vamos ser responsável com isso, vamos trabalhar certinho. Você pensa que não, mas sempre tem alguém que está vendo você. E se você é um bom funcionário, se você é uma pessoa que se dedica, que dá o seu máximo, na primeira oportunidade que tiver de crescer, de evoluir dentro da empresa, você vai ser escolhido. Então vamos ser responsável com isso, porque a gente pensa que às vezes não tem ninguém olhando, mas tem sim, tá? Não perder dias de trabalho por motivos sem motivo, tá? Então, não tô me sentindo bem. Entre em contato com o chefe, fala que vai no médico, depois leva o atestado, tá? Seja verdadeiro. Não fala que tá passando mal, que não vai conseguir trabalhar hoje para sair com o namorado, tá? Vamos ser sinceros com isso, vamos ser honesto e responsável, tá? Então, não vou conseguir trabalhar hoje porque eu estou me sentindo mal. Vou no médico pegar um atestado e vou mandar esse atestado para o meu responsável, tá? Isso vai demonstrar também um interesse da sua parte em tá justificando o porquê da sua falta, tá? E pensar no futuro e ter vontade de se desenvolver. Porque quando um colaborador ele tem vontade de se desenvolver, essa empresa ela também vai se desenvolver junto, tá? Se a empresa cresce, você também vai crescer. Então, não vamos ficar parado no mesmo lugar, vamos ter vontade de crescer, de se desenvolver, nunca parar de pesquisar outras formas para estar trabalhando melhor. Tá bom? E agora alguns comportamentos que a gente precisa ter no momento do desligamento, tá? Quando a gente é desligado de uma empresa, quais são aqueles comportamentos que a gente precisa ter? Porque às vezes a gente imagina que, ninguém quer ser mandado embora. Isso é fato. Ninguém quer ser demitido. Ninguém entra numa empresa pensando em ser demitido e como vai se comportar em relação a isso. Mas aconteceu. Teve uma mudança no quadro de funcionários da empresa, eu não me encaixo mais ali, então eles estão me mandando embora. Tudo bem, não estou feliz, mas tudo bem. Então, como se comportar em relação a isso também, tá? Qual imagem passar? Gente, no momento do desligamento tem muitos documentos que a gente precisa assinar, que a gente precisa entregar, tá? Seja com registro em carteira, seja rescisão relacionada ao estágio. Então vamos entregar esses documentos certinho, vamos assinar tudo, né? Ser grato, porque tudo bem, não deu certo, gostaria que tivesse dado, mas não vamos sair de lá falando mal da empresa ou tentando sujar a imagem que ela tem. Quando você trabalha em um lugar, você aprende muita coisa, você absorve muita coisa. Quando você sai de lá, você vai usar também em outros lugares. E isso é muito importante, tá? Ter essa postura. Até mesmo em processos seletivos.
Vamos dar um exemplo de que você saiu de uma empresa recentemente e aí você é chamado para uma entrevista. Chega lá, a pessoa que vai te entrevistar vai te perguntar o porquê que você saiu da empresa. Aí você vai falar super mal da empresa, você vai querer queimar a empresa. Eu não contrataria uma pessoa que eu estou entrevistando que ela fala mal dessa empresa. Porque se ela está falando mal da empresa que ela trabalhou antes, se ela começar a trabalhar na minha e sair, ela vai falar mal da minha também. Então vamos tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Vamos ser grato, sair pela porta da frente e reconhecer que a empresa cresceu sim, com as atitudes que você teve, com as atividades que você fez, mas vamos ser grato em relação a isso, porque se a empresa cresceu, você também cresceu com ela. E considerar que todo mundo precisa melhorar em algum ponto. Então, tentar desenvolver pontos que você acha que você possa ter errado na empresa anterior, para estar preparado para trabalhar de uma melhor forma na próxima empresa que você for atuar, tá? Então, gente, esse foi o nosso CTP de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Preparei o material com muito carinho para vocês. Espero ter agregado aí bastante conhecimento. Tchau, tchau.